Fala galera, beleza? Vamos lá para a nossa aula de introdução à sintaxe. Mas antes de mais nada, você precisa entender, saber o que significa a palavra sintaxe. E por favor, nada de sintaxe, nada a ver. A forma correta de falar é sintaxe. Legal? Preste atenção comigo. Olha só, quando você tem a palavra sintaxe, a palavra sim de sintaxe significa relação. Relação. Já a palavra tasse, de sintaxe, a palavra tasse significa partes. Ou seja, a sintaxe trata-se da relação das partes. Você se lembra quando falamos lá da morfologia? Pois bem, lá na morfologia você estuda cada palavra separadamente. Agora, na sintaxe, você vai estudar a função destas palavras dentro do contexto. E aí você tem que entender que a análise sintática, vou apagar aqui para você conseguir enxergar melhor. A análise sintática é a parte da gramática que estuda as orações e os termos dentro de cada oração. Preocupe com isso, porque quando eu falo em sintaxe, você vai estudar o quê? A oração e o termo dentro de cada oração. Presta atenção nisso aí. Mas lógico, antes de mais nada, você tem que entender a estrutura básica da oração. O que uma oração necessariamente precisa ter? Ah, professor, tem que ter verbo. Isso mesmo, tem que ter verbo. E o que mais? A oração, além de ter verbo, ela tem que ter um sujeito para esse cara. Tem que ter o sujeito. E além do sujeito e o verbo, tem que ter também o complemento para o verbo. Complemento verbal. Então você tem aí o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Presta atenção. Quando eu falo em sintaxe, você tem lá a estrutura básica da oração. Sujeito, verbo e complemento. Beleza. Mas você precisa também saber quais são os tipos de sujeito, tipos de complementos e tipos de verbos. Quais são os tipos de sujeito? Lembra lá comigo? Nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, professor. Tá. Vou colocar oculto, mas vou colocar um oculto aqui entre aspas. Depois você vai entender por quê. Sujeito oculto. Ainda há o sujeito indeterminado. Indeterminado. Nós temos o chamado sujeito oracional. Oracional. E ainda aquele chamado sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Então, você tem aí os 6 tipos de sujeito. Se preocupe com esses caras. Sujeito simples, composto, oculto, né, entre aspas, indeterminado, oracional e inexistente. O inexistente também pode ser chamado de oração sem sujeito. Ó, presta atenção. Não é que não exista sujeito. Existe. Existe sujeito. E o nome dele é inexistente. Lógico que além dos tipos de sujeito, há também os tipos de verbos. Nós temos lá chamados verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivo direto e indireto, intransitivo e de ligação. São os tipos de verbos. E os complementos para esses caras, que são? Tem lá um complemento chamado objeto, né? Isso, objeto. Tanto objeto direto quanto objeto indireto. Vou colocar apenas objeto. Temos também adjunto. Pera lá.
adverbial. Lembra desse cara? Pois é, adjunto adverbial é um complemento verbal. E além desses, ainda há o chamado agente da passiva. Temos lá o agente da passiva. E aí você tem, então, a estrutura básica, que é básico em uma oração. E você precisa saber disso. Beleza? Se liga aí. Então, vamos lá estudar cada um desses tipos de sujeito. Depois veremos tipos de verbos e, lógico, os seus respectivos complementos. Legal? Continuemos. Vou passar aqui. Posso apagar, né? Aguenta lá quando eu apago. Então, o primeiro caso que nós já vamos ver agora é o mais tranquilo, o mais simples. Muito bem, isso mesmo, o sujeito é simples. Só. Por isso que ele é simples. Sujeito simples é tranquilo, é fácil demais. Sujeito simples é aquele que possui somente um núcleo. Um núcleo. Preste atenção, veja o contexto. O aluno será aprovado. Primeira coisa que você vai fazer é olhar para quem? Para o verbo, professor. Isso mesmo. Você olha para o verbo. Primeira coisa é olhar para o verbo. Então tá aqui o cara. Será. E o que será aprovado? O aluno, professor. Isso mesmo. É o nosso sujeito. Agora, que tipo de sujeito é este? Ah, professor, tem que saber quem é o núcleo. Muito bem. Macete macetoso. Para você saber quem é o núcleo. Simples. Vá apagando os nomes do sujeito. Aquele que fizer falta é núcleo. Vamos lá? Apagou primeiro, ó. O aluno será aprovado. Não, perdão. Aluno será aprovado. Fez falta? Não, professor. Não fez falta. Então, não é núcleo. Agora para o aluno. O será aprovado. Fez falta? É, professor, agora fez falta. Quer dizer que o núcleo é aluno, ó. Aluno é núcleo do sujeito. Se eu tenho só um núcleo, o meu sujeito pode ser um sujeito simples. Perceba num outro contexto. O professor ministra a aula. Primeira coisa, você procura o verbo. Cadê esse cara? Ministra. Beleza. Quem ministra? Professor. Cadê o núcleo? Já aprendi, professor. Núcleo é o professor. O sujeito, então, é simples. Então, o sujeito é simples é quando há somente um núcleo. Beleza? Vamos para o próximo. Sujeito composto, então. Sujeito composto também é muito fácil, é muito tranquilo. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo, isso mesmo. Agora o sujeito terá mais de um núcleo. Veja o contexto. O aluno e o professor estudam bastante. Cadê o verbo? Estudam. Legal. Quem é que estudam? O aluno e o professor. Quem é ou quais são as palavras mais importantes? Aluno e professor. Percebeu? Eu tenho dois, ó, núcleos. Dois núcleos. Dois núcleos. E aí, se há mais de um, ou seja, dois ou mais, o seu sujeito aqui, ó, só pode ser um sujeito composto. E se o sujeito é composto, o verbo, ó, tem de ficar no plural para concordar. Concorda o sujeito. Beleza? Então, presta atenção aí. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Legal. E aí você dá continuidade comigo. Vamos lá. Sujeito elíptico. Ah, mas esse cara é legal. Sujeito elíptico, professor. Nunca ouvi falar. Ouviu sim? Ouviu sim? Lembra quando eu mostrei agora, você falou, sou sujeito oculto. Lembra que eu falei lá? Sujeito oculto? Na verdade, não existe mais sujeito oculto. Uai, como assim? A nomenclatura gramatical brasileira, NGB,
não reconhece mais como nome oculto. Ela diz que nada está oculto, e aí passa a dar outros nomes para você, que não é mais oculto. Agora o sujeito é um sujeito elíptico. Isso mesmo, sujeito elíptico. Se você preferir, pode falar em sujeito subentendido, sujeito implícito, sujeito fossilizado. O CESP já falou nisso. O CESP já falou em sujeito fossilizado. Eita, professor, pois é. Presta atenção nisso aí. Mas dentre todos os nomes, você vai preferir o sujeito elíptico. Elíptico, sempre. Professor, esse é o mesmo daquele sujeito desinencial. Sim, também é um outro nome. Você aprendeu lá com a tia Maricota, não foi? Sujeito desinencial. Legal, então, mesma coisa. Mas o que é o sujeito elíptico? É o oculto, professor. Sim, não fala mais. Elíptico. Elíptico ocorre quando? Quando é que vai ocorrer esse sujeito elíptico? Ocorre quando os pronomes... quais pronomes, professor? Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ocorre quando esses pronomes ficam subentendidos no verbo e com referencial teórico conhecido anteriormente. Como assim? O contexto é que vai me dizer quem. Quer ver? Analise comigo o texto. Os turistas sempre vêm ao Brasil, conhecem o país parcialmente. Cadê o verbo? Professor, você tem verbo aí, ó. O vem. Tem aqui o vem. Quem é que vem? Quem é que sempre vem ao Brasil? Os turistas, professor. Legal. O sujeito é o que aqui? Eu já aprendi que o sujeito nesse caso ele é um sujeito simples, ó. Simples. Núcleo é turistas. Eles é que vêm ao Brasil. Legal. Mas esse não é o nosso único verbo. Você concorda comigo? Professor, além do vem, tem o verbo conhecem. Legal. Legal. Os turistas sempre vêm ao Brasil, conhecem. Agora, quem conhecem o país parcialmente? Quem conhecem? Professor, eles conhecem. Tá. Eles conhecem. Mas eu te pergunto, o contexto falou quem são eles? Falou, professor? O contexto fala os turistas. Opa! Ficou subentendido aqui, ó, que eles que conhecem. Ficou, professor? Se ficou, o sujeito é um sujeito elíptico. Professor. Entendi. Certo dia, um amigo meu falou... Um aluno meu falou assim, ó. Professor, quer dizer então que esse sujeito ele foi mocado? Não, por favor, né? Sujeito mocado. Mas eu parei e pensei, né? Ele até que tem razão, até que tinha razão. O sujeito tá mocado, ó. Ficou escondido, ou seja, subentendido, tá? Então, sujeito elíptico é um sujeito subentendido. Na mesma ideia, quando eu falo, ó, rapaz, fizemos besteira. Quem que fez? Vocês? Nós. Percebeu? Nós. Nós é o sujeito. É um sujeito subentendido. Sujeito elíptico. Você tem que entender esse cara por quê? Pra você não confundir com esse outro cara. Sujeito... Eita, mas antes tem um bocado de questão pra você responder comigo. Então, vamos responder as questões. E aí eu te mostro lá o outro cara. Vamos responder as questões aqui primeiro. Já que nós falamos desse cara, do sujeito elíptico, nada mais justo. Então, vamos lá. Questão número 1, ó. Joga na tela pra nós. Pra nós não, professor. Só caipira que fala assim. Eu sei, eu tô interagindo com você. Então vamos. Questão número 1. Em pleno sertão do Cariri, no sul do Ceará, um meio de transporte causa estranheza na paisagem árida, cobrindo os 14 quilômetros que separam Crato e Juazeiro do Norte. Um misto de metrô e ônibus transporta passageiros. Trata-se do primeiro veículo leve sobre trilhos do Brasil, VLT. Um tipo de transporte coletivo capaz de melhorar o trânsito nas cidades sem acarretar tantos malefícios ao ambiente. Além de custar menos que o metrô, transportam muito mais passageiros que o ônibus
e é até 93% menos poluente que este. Beleza. Olha para mim, galera. Olha só a questão que ele fala. O sujeito da oração transporta muito mais passageiros, está elíptico, certo ou errado? Vamos ver, vamos ver. Olha só, bem aqui, ó, presta atenção, acompanha aqui comigo. Além de custar menos que o metrô, transporta muito mais passageiros. Quem transporta? Ele, professor, ele é que transporta. Tá, mas quem é ele? O contexto me fala? Fala assim. Quem é ele? Ele é... Ó, o VLT, o veículo leve sobre trilhos. É ele que transporta muito mais passageiros. Então, trata-se de um sujeito elíptico? Sim. E a questão está correta. Questão certa. Beleza. Coloca lá, ó. Questão certíssima. Próxima questão. Próxima questão é a boa. Vamos comigo. A referência do sujeito de recebem telefonemas regulares e do sujeito de podem olhar é a mesma. Veja o texto. As melhores clientes recebem telefonemas regulares informando sobre as coleções. Também podem olhar os catálogos das gripes e encomendar as peças, que chegam em 2 dias. Olha para mim, por favor. Olha só. Ele perguntou para você que o sujeito de recebem e o sujeito de podem olhar é o mesmo. Ele falou que a referência é a mesma. A referência... Ó, tome cuidado com isso, porque ele falou, não falou que é o sujeito, ele falou que é a referência do sujeito. Ou seja, está indicando que o contexto vai ser a mesma referência. Vamos ver? As melhores clientes recebem telefonemas regulares. Está aqui o verbo receber. Quem é que recebe telefonemas regulares? Professor, as melhores clientes. Opa, legal. O sujeito aqui é um sujeito simples. Elas é que recebem telefonemas regulares. Bacana até aqui. Telefonemas regulares informando sobre as coleções. Também podem olhar os catálogos das grifes. Aí eu te pergunto, quem é que podem olhar os catálogos da grifes? Professor, as melhores clientes? Ah, legal. Mas quem é que me dá margem para dizer que as melhores clientes é que estão olhando? O também, professor. O também me dá essa margem. Isso mesmo. Aí a questão, está certa ou errada? Certíssima. Ué, professor, como assim o sujeito não é o mesmo? O sujeito lá em cima é simples. Aqui o sujeito é subentendido, o sujeito é elíptico, ó. Porque subentendeu elas, que ainda vai ser, que já foi dito no contexto. É verdade. Concordo com você. Mas preste atenção na pergunta. Ele falou a referência. Ele perguntou se está retomando o mesmo contexto. E a questão então, ó, certíssima, correta. Beleza? Então vamos para a próxima. Olha para mim. Presta atenção, não dorme não. Tá dormindo aí? Olha aqui para mim. Sem preguiça. Ainda mais nos dias de hoje. Hora de estudar. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é mole. Fácil demais. Ocorre quando não se consegue determinar o sujeito. O verbo, isso mesmo. Ah, precisa ser óbvio. Tá? Presta atenção. Isso aqui é simples. Basta você lembrar comigo o seguinte. Pensa em menino. Menino. Menino é danado. Tá chegando, não é? Menino utiliza muito o sujeito indeterminado. E com frequência. Você quer ver? Olha só. Veja o contexto. Papai. Ó, menino faz isso. Papai, quebrar a janela. Faz isso ou não faz? Faz sim. Aí ele falou quem quebrou. Lá no fundo você sabe que foi ele ou ela que quebrou. Lá no fundo você sabe. Mas ele falou? Ah, não falou? Olha só, quebraram a janela. Quem quebraram? Eles quebraram. Agora o contexto me fala quem são eles? Não fala. Isso quer me dizer que o sujeito é indeterminado.
Basta você pensar, lembrar também, ó, de mulher quando vai ao salão de beleza. Olhando, faz assim, ó. Menina, não te conta mais, ó. Falaram mal de você. Opa, meu Deus. Não é assim? Falaram mal de você. Quem é que falaram? Ah, professor. Eles. Não sei quem são eles. O contexto não falou. Percebeu? Então, em determinado contexto não me fala. E aí, primeiro caso, você observa o verbo, ó, na terceira pessoa do plural. Mas não é somente na terceira pessoa do plural que você vai observar. Você pode ver em um outro contexto. Olha só. Precisa ser de funcionários. Lembra da partícula C? Vai ter que olhar esse cara. Isso mesmo. Como assim, professor? Você vai ter que entender o seguinte. Verbo transitivo indireto. Quem que precisa? Precisa de algo. E funcionários, objeto indireto. Colocou esse cara, a partícula C. Você tem índice de indeterminação do sujeito. Isso mesmo. Índice de indeterminação do sujeito. E havendo esse cara, o índice de indeterminação, quer dizer que o sujeito está o quê? Indeterminado. O próprio nome dele já diz. Índice de indeterminação de quem? Do sujeito. Ou seja, está indeterminando o sujeito. Beleza. Olha aqui na tela. Vamos à questão, então, número 3, feita pelo SESP. Esforços vão. Esforços vamos. As partidas demarcadoras, as missões apostólicas, as viagens governamentais com as suas frotas de centenas de canoas e os seus astrônomos, comissários apercebidos de luxuosos instrumentos, e os seus prelados e os seus guerreiros chegavam interminantemente àqueles rincões solitários e armavam rapidamente no anteplano das barreiras as tendas suntuosas da civilização em viagem. Regulavam as culturas, poliam as gentes, aformoseavam a terra. Veja a questão. No período, regulavam as culturas, poliam as gentes, aformoseavam a terra. O sujeito das orações é indeterminado. Opa, ele perguntou se o sujeito é indeterminado. Então, olha lá, volte lá no texto. E ele quer saber se o sujeito ali está indeterminado. Vamos ver? Olha aqui para mim. Regulavam as culturas, poliam as gentes, aformoseavam a terra. Quem é que fazia isso? Quem? O contexto me fala? Eles, professor. Tá. Mas o contexto fala quem são. Quem, professor? Todos esses contextos aqui, ó. As partidas demarcadoras, as missões apostólicas, as viagens governamentais e os seus astrônomos, comissários, apercebidos de luxuosos instrumentos e os seus prelados. Eles chegavam interminantemente àqueles rincões. Também regulavam as culturas, poliam as gentes, aformoseavam a terra. O sujeito é indeterminado? Não. Errado. O sujeito é elíptico. Subentendido. Beleza? Dê continuidade comigo. Sujeito oracional. Esse é o cara. Sujeito oracional. Professor, nunca vi esse. Então vem aqui agora. Vem comigo que você vai ver esse cara agora. Sujeito oracional ocorre quando a oração desempenha o papel de sujeito. Olha pra mim, por favor. Ocorre quando a oração desempenha o papel de sujeito da outra oração. Então olha só, o que vai acontecer aqui? Você vai ter duas orações. Só que uma oração, ela é sujeito da outra oração. Como assim, professor? Olha só. Beber 2 litros de água por dia faz bem à saúde. Cadê o verbo? Professor, você tem o verbo beber e você tem o verbo faz. Legal. Vamos analisar o verbo faz. O que é que faz bem à saúde? O que faz bem à saúde? Professor, beber 2 litros de água por dia. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha só. Aqui você tem o seu sujeito. Mas você analisou bem que esse sujeito tem um verbo. Certo? Ó. O que faz bem? Beber 2 litros. Legal. Esse sujeito tem verbo. Se tem verbo, tem o que aqui? Oração. Mas essa oração
não é sujeito da outra oração? O sujeito então é oracional. Sujeito oracional. Legal? Tranquilo? Beleza. Olha só, vou te dar um outro contexto. Eu digo: amar faz parte da vida. Olha lá, o que é que faz parte da vida? Professor, amar. Amar é um verbo, certo? Certo. Então você tem aí um sujeito oracional. Isso mesmo. Então, para ter sujeito oracional, você tem que ter a oração, tem que ter o cara, tem que ter o verbo. Aí você se depara com a questão. Olha lá comigo a questão, por favor. Olha pra lá. Joga lá pra mim, por favor, na tela. Questão: a flexão de singular na forma verbal deve-se à obrigatoriedade da concordância do verbo com o sujeito da oração ser humano. Então ele disse que está concordando, concorda com ser humano. Vamos ver se é certo ou é errado. Mesmo que não possamos olhar de um curso único para a história, os projetos humanos têm um assentamento inicial que já permite abrir o presente para a construção de futuros possíveis. Tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados, nos quais emergem significados, sentidos, coordenações e conflitos. Tá. Olha aqui para mim, por favor. Olha só. Ele perguntou para você se consiste está concordando com o ser humano. Em outras palavras, perguntando se o ser humano é sujeito de consiste. Vamos ver? Então vem cá comigo. Tornar-se um ser humano consiste em participar. Fica aqui. O que é que consiste em participar? O que é que consiste em participar? Professor, é o ser humano que consiste em participar de processos sociais compartilhados? Não. É tornar-se ser humano. Tornar-se ser humano consiste. Aqui você tem o sujeito. Só que nesse sujeito você observou que você tem um verbo. E se você tem um verbo, o sujeito só pode ser oracional. E a questão está o quê? Errada. Questão, então, errada. Tá? Porque aqui você tem um sujeito oracional. Legal até aí? Bacana? Então, beleza. Fique atento, porque no próximo bloco falaremos do sujeito inexistente. Até lá. Abraço.